Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu estava com saudade já de nós conversarmos um pouquinho. Então, que hoje a nossa aula seja muito legal e que aquela mensagem que eu deixei para você lá no início da nossa aula, você reflita e pense que aquelas palavras são especiais, porque foram escolhidas com carinho para você, ok? Muito bem. Vamos então à nossa aula de hoje. Quero que você preste atenção em tudo que nós vamos conversar. Você vai anotar alguma coisa aí no seu caderno, mas você vai pegar também a sua apostila 3, lá a partir da página 33. Só para relembrar um pouquinho a nossa aula anterior, nós resolvemos alguns exercícios da apostila, certo? Nós resolvemos exercícios lá da página 9, certo? Falando sobre o gênero instrucional. Nós também resolvemos alguns exercícios da página 16, que fala sobre o gênero circulação pública. E depois nós fomos lá na página 21 e resolvemos alguns exercícios sobre os prefixos e radicais gregos e latinos, certo? Lembre-se disso. Se você não fez, volte lá e dê uma olhadinha na aula anterior e organize sua apostila. Agora nós vamos para a página 33. Ótimo! O nosso conteúdo de hoje é sobre categorias lexicais. O que exatamente são categorias? Bom, categorias são propriedades, certo? Morfológicas, que são palavras que nós colocamos elas, organizamos elas na mesma classe, na mesma categoria. Aí eu chamo isso de classe das palavras ou categorias lexicais. Tudo bem? Ótimo. Mas quem faz parte dessas categorias lexicais? Vamos relembrar um pouquinho. O substantivo, certo? O adjetivo, o numeral, o pronome, o advérbio, o verbo e o artigo, e a conjunção, e a preposição e a interjeição. Mas o que interessa para nós neste primeiro momento, que é a aula de hoje, será sobre o substantivo e o adjetivo, certo? Nós vamos estudar a morfologia, a parte da gramática que vai estudar a forma e a estrutura das palavras conforme a sua categoria. Fácil, né? Muito tranquilo. Então agora você vai acompanhando a sua apostila, vai grifando sua apostila, coisas importantes aí, ou você vai montando um mapa mental aí no seu caderno, que é interessante para estudar depois. Mas vamos lembrar, olha só, o substantivo é uma palavra variável. Como é que eu sei isso? Porque o substantivo, ele vai me dar nome para tudo. Eu vou dizer caneta, vou dizer papel, vou falar celular, vou falar mão. Tudo que eu nomear são palavras que se relacionam à categoria dos substantivos, certo? Então, substantivo eles podem designar objeto, como caneta, que eu falei para você, seres reais, como a águia é imponente. A águia, né, é o nome de uma espécie de pássaro, portanto, é um substantivo. E também seres imaginários, como, por exemplo, muitas crianças gostam de fada. Fada existe lá no mundo da fantasia, certo? É um ser imaginário. E seres espirituais. O meu anjo cuida de mim todos os dias. Então, o anjo é um ser espiritual. E o estado emocional. A tristeza encheu meu coração. Então, tristeza é o nome de um sentimento, substantivo de novo. E pode ser também um processo. Quando eu falo assim, o aquecimento global continua aumentando gradativamente. Aquecimento, então, aqui é um processo. E também pode ser de acontecimento. A última eleição agitou o Brasil. Quando eu falei eleição, foi um acontecimento. E também pode ser de lugar, nomear lugar. Esta rua é perto da minha casa. Então, rua está nomeando um lugar. E também nomes próprios, né?
E aí eu tenho o seu Helena, aí eu tenho Brasil, aí eu tenho Espírito Santo, enfim, nomear, certo? Mas aonde será que o substantivo ele vai se localizar? Será que existe um lugar para ele? Então eu vou colocar aqui para você um exemplo disso. Olha só. Ser o cabeça da turma só me faz doer a cabeça. Olha que interessante aqui. A professora até já marcou aqui para você. Ó, cabeça é substantivo, tá nomeando uma parte do nosso corpo. E aí eu tenho a palavra cabeça 2 vezes aqui, ó, nesse período. Ser o cabeça da turma só me faz doer a cabeça. 2 palavras aqui chamadas de substantivos. Agora, eu quero saber o seguinte. É o mesmo sentido? É o mesmo significado? Então, vamos pensar um pouquinho. Olhem, aqui na frente de ser o cabeça, ó, ser o cabeça, eu já destaquei aqui. E aqui, ó, ser a cabeça, os dois são artigos, certo? Se eles são artigos, eles são, então, chamados de determinantes. Vou escrever aqui para você não esquecer. Determinante. Então, o que eu vejo com isso? Com as classes que acompanharem o substantivo, chamam-se determinantes. Aqui, neste exemplo, são artigos, tanto o como a. Então, os substantivos, eles geralmente vêm acompanhado de um determinante. Então, eu já percebi que o quê? Que os artigos, eles acompanham. Quem mais pode acompanhar? O adjetivo pode acompanhar. Quem mais? O numeral. Olha só, esses 3 aqui, o artigo, certo? O adjetivo, o numeral, eles acompanham o substantivo, portanto, eles são determinantes. Então, toda vez que uma palavra estiver acompanhado por um artigo, um adjetivo ou um numeral, ela vai virar o quê? Substantivo. Então, terão aqueles que serão substantivos mesmos e terão aqueles que irão transformar-se em substantivo devido ao contexto, certo? Por isso, nós não estamos trabalhando classe das palavras, não estamos classificando o substantivo. Nós estamos vendo a função dele dentro do texto. Mas, para isso, eu preciso lembrar da classe das palavras um pouquinho. Então, quando diz assim, ó, ser o cabeça, qual é a ideia de ser o cabeça? De ser o quê? O inteligente, o centrado, o esperto, o líder, certo? Só me faz doer a cabeça. Doer a cabeça no sentido de quê? De criar problemas, pode até ser literalmente doer a cabeça mesmo, um membro, certo? Ou pode ser no sentido de quê? De causar problemas, de porque ele é líder, ele tem muita coisa para resolver, certo? Essa turma dá muito problema para esse carinha aqui. Então, você percebeu que o artigo, o adjetivo e o numeral, eles vão acompanhar o substantivo e eles vão determinar o sentido que se tem ali. Mas será que o substantivo ele pode variar? Como isso variar, professora? Você vai me perguntar. Aí eu vou dizer variar em gênero, em número, em grau. O que é variar em gênero? Masculino e feminino. Eu digo, por exemplo, menino e menina, certo? Mas, às vezes, tem palavras que são substantivos, mas que são a mesma palavra para os 2 gêneros. E aí nós vamos ver depois como é que é o nome disso. Agora, existem algumas que são apenas especificamente para substantivos que são apenas para animais, que eu me refiro a animais, certo? Então, eu vou ver que existe, por exemplo, quanto ao gênero, o substantivo comum de 2 gêneros, certo? O sobrecomum e os epicenos. Bom, vamos ver agora com relação ao comum de 2 gêneros. Um exemplo, por favor, professora. Eu posso dizer a palavra gerente. Mas como eu vou saber se é gerente masculino ou feminino? Porque eu vou dizer o gerente ou a gerente. Então, comum de 2 gêneros significa que ele precisa vir acompanhado com o quê? Com um determinante.
o gerente ou a gerente. E agora, quando eu sei que ele é sobrecomum, quando eu falo assim, ó, a criança, quando eu falo pessoa, quando falo indivíduo, eu não falo a indivídua. Na brincadeira até posso falar, né? No oral tudo bem, brincando, mas não existe, é indivíduo. É o indivíduo, a indivíduo, certo? E posso falar também pessoa. A pessoa, ou pessoa, não existe, é a pessoa, certo? Então, não existe a indivídua, é indivíduo, tudo bem? E eu vou dizer cônjuge, o cônjuge, a cônjuge, não. É sobrecomum, ele tem as duas formas para os dois gêneros, certo? Ídolo, a ídola e ídolo, não, é ídolo para os dois, certo? Por isso que é sobrecomum. Então, esse aqui eu vou usar um determinante comum de dois gêneros e esse aqui é um para os dois. E o epiceno é quando eu vou me referir a animais, quando eles mantêm só uma forma. Por exemplo, eu vou dizer andorinha. Andorinha eu tenho que dizer andorinha macho, andorinha fêmea, certo? Girafa macho, girafa fêmea. Borboleta macho, borboleta fêmea. Mas às vezes existe o pato e a pata, onde eu só troco a desinência, certo? Então, aqui está quanto ao gênero do substantivo, comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. Agora, existem aqueles substantivos com relação à flexão de grau, por exemplo, que o grau é o grau normal, quando eu falo casa, e aumentativo quando eu digo casarão, e diminutivo quando eu digo casinha, certo? Então, existem aqueles que são os substantivos contáveis ou descontínuos. O que é isso? Aqueles que podem ser contados. Eu posso contar, por exemplo, um chapéu, 2 chapéus, certo? Eu consigo contar, eu consigo perceber a ideia dele, se ele é grande, se ele é pequeno, a quantidade dele. Agora, existe os substantivos não contáveis ou contínuos. São aqueles que não permitem avaliação de tamanho. Eu não sei, não consigo imaginar o tamanho dele. Porque, por exemplo, dá para contar um açúcar? Dá para contar 2 açúcares? Não cabe essa ideia de um açúcar, 2 açúcar. Você pode falar um pacote, 2 pacotes. Mas aí o que foi que você deu a ideia agora de flexão? Quando você colocou a palavra pacote. Porque açúcar e açúcares não dá para fazer isso, certo? Então, lembre-se, quanto à flexão, existem os contáveis ou descontínuos e os não contáveis ou contínuos. Tudo bem? Tranquilo essa questão do substantivo. Agora, nós vamos relembrar um pouquinho do adjetivo. Qual é a função do adjetivo? A função dele é o quê? É caracterizar, é informar, é qualificar, certo? Essas são as funções do adjetivo, uma vez que ele vai acompanhar o substantivo, pois ele é um determinante. Tudo bem aí? Ótimo! Você está acompanhando sua apostila? Isso está na página 37. Olha, quando você fala assim, ó, era um dia abafadiço, quer dizer, estava muito quente, tá? Tá caracterizando o dia, certo? Então, quando eu, por exemplo, digo assim, esta é uma casa confortável, eu estou o quê? Qualificando. Quando eu digo, esta caneta é de plástico, eu estou o quê? Caracterizando, certo? Eu estou conseguindo informar de que ela é feita de plástico. Então, o adjetivo, ele vai ter essas características e ele vai acompanhar o substantivo. E quando ele estiver com uma outra palavra que não é um substantivo isolado, a palavra vai transformar-se em substantivo. Então, vai ser uma palavra substantivada. Então, essas duas categorias lexicais, elas são muito importantes para que você entenda o sentido que está sendo empregado ali aquela palavra. Agora, vamos ao exemplo? Olha só. A boa do dia. Tá conseguindo ler, né? Pois bem, quando a gente fala boa, boa é o quê? Adjetivo, certo?
Mas quando eu falo a boa, o que eu fiz com esse azinho aqui? Ele se transformou em um artigo. E toda vez que ele estiver acompanhando, né? Lembra os determinantes estiver acompanhando, ele vira o quê? Substantivo. Então, eu tenho aqui, ó, a boa do dia. A boa do dia significa o quê? Que ele vai ser, essa palavra boa aqui, vai ser um adjetivo substantivado, certo? Porque ele acompanha, então, a palavra boa. Aí, vamos agora a essa boa do dia. Quando eu entro numa briga, meu lema é ou mato ou morro. Se der para fugir pelo mato, eu vou. Se não der, vou pelo morro. É claro que é uma piadinha, né? Mas aqui tá a palavra mato e a palavra morro. Olha, mato, pense, monte de graminha grande, alta, crescida, mato. Morro, aquela elevação de terra lá. Mas, dentro do contexto, eu já tenho um outro sentido. Quando ele diz assim, quando eu entro numa briga, meu lema é ou mato ou morro. O que você vai pensar? Que ele vai brigar e matar o outro e ele ou vai acabar morrendo. Um dos dois, quer dizer que ele vai lutar. Mas olha só como muda o sentido. Se der para fugir pelo mato, ó, pelo mato eu já tenho uma outra classe acompanhando, que é a preposição. Aí vai me dar a ideia de quê? De lugar. Então não vai ser mais agora o sentido que tem lá, certo? Porque lá, ó, mato e morro, eu pensei, mato é aquela graminha. Não, mas é o sentido do verbo matar também. Então, isso é a categoria, entender qual é a função ali. Conforme você usar, ela vai mudar, certo? E será que isso é possível ver também na tirinha? Sim. Olha o que ele diz aqui, ó. Gatinho feio. Olha só pra você, não devia sair à noite. Então, aqui está o dono do gatinho com o dedo em riste, né? Brigando com o gatinho. Cachorros grandes e maus ficam esperando gatinhos como você saírem. Gatinho feio. Como posso explicar a ele que eu estava com uma certa jovem felina chamada Dalila? Aí o gatinho todo machucadinho lá, né? Porque estava na festa com os gatinhos à noite. Mas eu quero que você perceba, quando ele fala assim, ó, gatinho feio, ó, o feio é adjetivo. Gatinho é substantivo. E aí ele está no gênero, está no grau o quê? Diminutivo. Quer dizer, gatinho feio. Aí você pensa, né? Por que? Ele é gatinho porque é fofinho. Mas olha, ele tá brigando com ele, né? No sentido de feio, o sentido aqui é de errado. Você fez uma coisa errada. Então, dentro deste contexto, o que eu tenho? Eu tenho uma crítica, uma tirinha. E aí ele fala, né, o gatinho, como explicar a ele que eu estava com uma certa jovem felina chamada Dalila. Então, uma certa jovem, jovem substantivo, certa já acompanha um determinante, tá acompanhando ele. E felina é outro determinante, felina é adjetivo, certo? E certa virou adjetivo também. Então, eu tenho o jovem sendo um substantivo, a jovem, na verdade, né? Que é uma certa jovem. Então, e ali eu tenho acompanhando dois adjetivos. Então, você percebeu que dentro do contexto, o substantivo, ele ganha um outro valor e o adjetivo ajuda a mudar esse sentido e significado. Beleza? Muito bom, né? Eu gostei de conversar sobre isso, acredito que você também gostou, porque para entendermos questões e deputarmos questões, nós precisamos fazer essas inferências de conhecimento, ok? Muito bem, a nossa aula fechou hoje, vejo você na próxima. Um beijinho e até a próxima aula. Tchau!